Stephens e o nosso tema em pauta hoje é o parágrafo 8º do artigo 334 do Código de Processo Civil. O parágrafo 8º do artigo 334 do CPC, ele prevê multa por ato atentatório à dignidade da justiça toda vez que as partes não comparecerem injustificadamente à audiência de conciliação e mediação prevista no caput do artigo 334. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma ampla abertura no sistema processual no tocante ao acesso à justiça. Se antes nós tínhamos um acesso à justiça ligado exclusivamente ao acesso à justiça estatal, hoje, após a abertura da concepção de acesso à justiça, nós temos a ideia de acesso à justiça não apenas o acesso à justiça estatal, mas a garantia do acesso à justiça por qualquer meio adequado de solução de conflitos, o que envolve tanto a justiça estatal quanto a mediação, a conciliação, a negociação, ou seja, métodos adequados ou os chamados alternativos de solução de conflitos. Desse modo, o Código de Processo Civil de 2015, ele estimula a solução do conflito por meio de resolução consensual, as quais podem acontecer dentro do processo ou fora dele. O que interessa para nós hoje é a mediação e a conciliação endoprocessual, isto é, aquela que acontece dentro do processo judicial. Pois bem, o Código de Processo Civil, ele instituiu a audiência de conciliação e mediação no artigo 334. Essa audiência, ela de regra, ela deve ser obrigatoriamente realizada, salvo em 2 casos, quando o objeto da lide não permitir a autocomposição, ou seja, tratarem-se de direitos indisponíveis, ou quando ambas as partes expressamente se manifestarem contrárias à sua realização. De outro modo, a audiência obrigatoriamente deve ocorrer. O Código, nesse aspecto, ele teve como norte difundir a cultura da pacificação por meio de um processo cooperativo, participativo e conciliatório, objetivando superar a cultura do litígio e também a hiperjudicialização dos conflitos, que é um dos problemas da atualidade e do século XXI. Nesse contexto, o artigo 334 ele não apenas incentiva a solução consensual dos conflitos, como ele impõe a obrigatoriedade da realização da audiência de conciliação e mediação. E essa audiência ela deve ocorrer mesmo antes da apresentação da contestação. Essa audiência deve ser referido, ela já era prevista no CPC de 73, no artigo 331. Todavia, naquela época, a audiência ela era facultativa. Então, na prática, ela se tornava uma formalidade inútil, ou seja, era uma pergunta vazia no início da audiência de instrução e julgamento. Já no Código de Processo Civil de 2015, ela passa a ser obrigatória e só não será realizada quando a matéria em litígio não admitir a autocomposição ou quando ambas as partes se manifestarem expressamente desinteressadas na realização da audiência. Caso apenas uma das partes se manifeste contrária à a audiência deve ocorrer. E aí, se uma das partes não comparecer nessa audiência, que ocorrerá obrigatoriamente, caso uma das partes tenha interesse, a aplicação do parágrafo 8º do artigo 334 do CPC. Esse parágrafo 8º estabelece a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o não comparecimento injustificado, é importante deixar claro que é injustificado. Se houver alguma justificativa plausível, ela não será aplicada.
Então, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e vai ser sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E ela será revertida em favor da União ou dos Estados. Há diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça que também ratificam essa posição do Código de Processo Civil de 2015. Temos como exemplo o recurso especial 1.762.957 de Minas Gerais, o recurso especial 1.824.214 e o recurso especial 1.769.949 de São Paulo, dentre outras decisões. Do mesmo modo, já enunciados no Fórum Permanente de Processualistas e também no Conselho da Justiça Federal, ratificando a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Deve-se deixar claro que os enunciados eles exigem que, para a aplicação dessa multa, a parte citada deve ser informada da possibilidade da aplicação desta multa. Então, fiquem atentos ao artigo 334 do Código de Processo Civil e a multa prevista no parágrafo 8º deste mesmo artigo. Um abraço e até a próxima!